Você ouve agora o informativo da Prefeitura de Juína. Juntos somos mais fortes. Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 28 de maio de 2021. Nós estamos iniciando o informativo da Prefeitura Municipal de Juína. Juntos somos mais fortes. Hoje vamos voltar a falar sobre saúde aqui no nosso programa, sobre a questão da pandemia também, que tem afetado muito a comunidade, não só de Juína, mas a comunidade do Brasil e a comunidade internacional. Hoje vamos conversar com a secretária de Saúde do município, a Marcela Américo Ortolã. Secretária, boa tarde. É um prazer tê-la no programa novamente. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui novamente. Secretária, algum tempo atrás, Juína atravessou aí uma classificação de um risco muito alto do contágio da Covid na cidade. Depois teve uma temporada mais tranquila e agora volta novamente a estar nesse risco. Quais são os fatores que levaram para essa condição, doutora? Bom, todas as terças-feiras, às 17 horas, o Estado divulga um boletim epidemiológico. E nessa última terça-feira, todas as cidades do Estado, elas evoluíram para alto ou muito alto. Seguindo agora uma nova classificação, né? Que acho que a partir de fevereiro ou março, o Estado ele começa a avaliar não só o número de casos, mas também a taxa de ocupação da UTI e a taxa de crescimento da doença. Nesse sentido, nessa semana, a gente já tem mais de 86% das UTIs ocupadas. Fato esse que fez com que a gente subisse também o nosso risco para muito alto. Doutora, muitas pessoas perguntam, a gente acompanha inclusive questionamentos nas redes sociais, principalmente, sobre o porquê que acontece essas elevações. Como é que se dá o processo dessa classificação, os critérios que são adotados? Nesse mês de maio, a nossa preocupação ficou mais no Dia das Mães. Nós sabíamos que 10 dias após a comemoração do dia 9, a gente poderia ter um pico, dado a situação de mais aglomerações. Fato esse que aconteceu, né? Então, a gente estava finalizando aí uma segunda onda e já tivemos um aumento de casos. Então, quanto mais aglomeração, quanto mais contato, maior o número de contaminados também. Porque a gente sabe, como eu já falei algumas outras vezes, o vírus ele é carregado por nós, né? Ele não está no ar, ele é carregado. Então, se a gente tem esse contato sem máscaras e sem o uso do álcool gel, a propagação dele é muito maior também. Muito bem. Doutora, e os critérios, então, assim, adotados que são repassados para a classificação? Porque é o Estado que faz todo esse estudo, esse levantamento para classificar o alto, o muito alto, índice de contágio? Sim, é tudo via sistema, né, o sistema de saúde, e quem contabiliza tudo isso é o Estado. Então, toda terça-feira a gente tem essa classificação alterada, que nos colocou nessa última terça no critério de muito alto também. A gente implementa algumas estratégias aqui no município para poder, pelo menos, reduzir o agravo, né? Mas a gente sabe que o isolamento social hoje, ela é a ferramenta principal para que a gente consiga reduzir o nosso risco. Doutora, e essa questão da classificação do risco leva em consideração o número de infectados em uma cidade, é isso? Isso, leva em consideração a taxa de crescimento dos positivos, leva em consideração a nossa média móvel dos últimos 15 dias e a ocupação da UTI. Então, nessa média móvel, a gente supera os 150 positivos e por isso que a gente enquadra no critério do Estado. A Secretaria de Saúde divulga, sempre que possível, diariamente, o boletim informativo da Covid-19 aqui em Juína. E muitas pessoas questionam, mas por que não tem ninguém aguardando o resultado e esse índice se eleva? Sim, quando a gente entrou nessa classificação de risco muito alta, nós pensamos em algumas estratégias. E uma delas foi tentar o atendimento precoce, que é descobrir o positivo ou não no dia que faz o teste. E então, para isso, a gente comprou uma máquina de testagem em tempo real, que é as mesmas que a gente tem nos laboratórios particulares. Então, nós não estamos enviando os exames mais para o LACEN, que demorava às vezes de 3 a 5 dias e nos picos da doença até 10 dias. Então, hoje, o nosso paciente vai no centro de triagem do Covid ou na UPA, né, nos fins de semana, ele faz o teste em tempo real e já recebe em meia hora o resultado. Então, hoje não tem nenhum paciente aguardando o resultado do exame, porque a gente não está enviando nesse momento para o LACEN, em Cuiabá.
E de certa forma, com essa rapidez nos resultados e essa procura também, porque parece-me que há uma procura maior por parte da população, depois de um trabalho feito de conscientização pela Secretaria de Saúde, no centro de atendimento de Covid, não é? Isso tem aumentado a demanda lá também, doutora? Sim, o que a gente percebe é que as pessoas elas não têm mais receio de procurar o centro de triagem, que elas não vão precisar esperar para saber. Muitas vezes a gente sabe como que é aqui na nossa região, a gente tem várias síndromes gripais. Então você vai de repente testar e fica isolado por 10 dias e no final dos 10 dias descobre que não está positivo para Covid. Então isso a gente percebeu que criou uma rejeição da procura, um medo de afastar do trabalho, de parar de trabalhar por conta do isolamento. Hoje, como o paciente ele chega lá, faz a triagem, é testado, se deu positivo já sai medicado, eles ficam mais tranquilos nesse sentido, para poder fazer essa procura. Então, a gente tem tido uma procura bastante grande todos os dias da semana. A gente observa que a Secretaria está com um cronograma de vacinação toda semana e, inclusive, existe aí algumas programações para se intensificar, digamos assim, a vacinação de alguns públicos. Na última semana, no último sábado, teve um dia D de vacinação para as pessoas com comorbidades. Quais são as comorbidades apreciadas nesse momento para que a pessoa possa vacinar, secretária? No último sábado, dia 22, nós tivemos o dia D para comorbidades acima de 40 anos. A gente trouxe um agendamento de 3 em 3 minutos para organizar e para não ter aglomeração, porém também atendemos as demandas espontâneas, de dúvida mesmo, que apresentaram os laudos das comorbidades para que eles fossem avaliados e verificados se eles são contemplados pela portaria, do Ministério da Saúde. Então, toda semana está chegando novas remessas de vacina. Então, por isso que a gente desce gradativamente as idades das comorbidades, que são várias. A gente tem as deficiências que são permanentemente graves, nós temos as hipertensões, que é a grande dúvida da população, e a gente tem aí nos PSFs os banners informativos também, educação em saúde, que a própria coordenadora tem feito nas unidades, e os profissionais também têm todas as informações de qual a hipertensão que se enquadra. Aquela hipertensão do tipo simples, que o paciente toma um remédio ou não toma remédio, ele não está enquadrado pelo Ministério da Saúde. Nesse momento? Nesse momento. Ela teria que ser uma hipertensão permanente, ou com lesão no órgão-alvo, ou do tipo 2. Então, a gente está avaliando com cuidado cada laudo desse, por quê? Como a gente sabe que nesse momento a gente não tem vacinas para todos, a gente precisa seguir estritamente aquilo que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Depois que a gente vacinar esse público de comorbidades, aí sim a gente vai ter uma maior tranquilidade em vacinar o restante da população. Mas, enquanto isso, a gente segue estritamente aquilo que é preconizado pela CIBS e pelo Ministério da Saúde. Resumindo, né, secretária, não é a Secretaria Municipal de Saúde que define, vamos vacinar tal público essa semana, na próxima semana. Não é assim que funciona. Tem todo um cronograma dentro da lei para ser obedecido. Sim, tem toda uma organização. E a gente tenta seguir ao máximo aquilo que é nos passados pelas notas técnicas, porque, assim, é algo que é polêmico mesmo, já que a gente não tem doses nesse momento para todos, mas tem chegado toda semana doses para a população. A gente tem conseguido, inclusive, baixar mais a idade do que aquilo que nos é pedido, porque a gente tem conseguido dar celeridade ao processo, Então, assim, façam o cadastro nas suas unidades de saúde ou no nosso site também, que o site ele é algo complementar para a população, para poder ajudar e dar celeridade ao processo de vacinação. Doutora, eu tive a oportunidade de acompanhar parte desse período de vacinação no último sábado. Eu observei que algumas pessoas chegaram com laudos, mas com um tempo já bastante considerável, laudos aí de 2, 3 anos atrás. Esses laudos, eles são aceitos, não são aceitos? Existe, inclusive, um critério de fiscalização muito rígido por parte das autoridades sobre essa questão de laudos, né? Sim, tem algumas doenças que elas são imutáveis. O diabético, por exemplo, ele não tem cura, então ele sempre vai ser diabético. Igual eu falei para vocês, a questão da hipertensão, Tem pessoas que às vezes têm em algum momento da vida um pico de hipertensão. Então, a gente precisa ter uma atenção especial para esses casos e seguir com rigor mesmo aquilo que é preconizado pelo Ministério da Saúde.
E a questão dos laudos, as pessoas têm que procurar o médico tem todo o procedimento dentro da legalidade para, se houver necessidade, passar esse laudo. Sim, a conduta é médica, né? As unidades de saúde da família já têm esses profissionais que acompanham, a gente tem os especialistas também que podem oferecer esse laudo à população que está em atendimento. Então, trazendo para nós, trazendo para o PSF, a gente já consegue fazer o cadastro para vacina. Muito bem. Doutora, e sempre recomendar que as pessoas usem máscaras, evite aglomeração, sempre que possível álcool gel, isso é fundamental. Sim, a vacina está chegando, está aos poucos, não tão rápido quanto a gente gostaria, então a gente não pode descuidar desses cuidados. O distanciamento social é importantíssimo, porque a gente está tendo casos de reinfecção, então assim, tem que ter um cuidado mesmo, e aí a gente consegue descer para esses níveis, né, de contaminação do estado. E Juína, o sistema está lotado? Lotado. Nós temos 10 leitos de UTI que estão todos ocupados, 2 de retaguarda e 8 de enfermaria, e sempre estão lotados. O que a gente percebe é com esse atendimento que nós temos feito precoce, né, que a gente tem conseguido reduzir o agravo dos nossos usuários, né, mas mesmo assim a contaminação ela tem aumentado. Secretária, muito obrigado pela participação aqui no programa de hoje. Obrigada e um bom dia a todos. E o informativo da Prefeitura, Juntos Somos Mais Fortes, fica por aqui. Bom final de semana para todos vocês. A gente se encontra na segunda-feira. Tchau, tchau. Você ouviu o informativo da Prefeitura de Juína. Juntos somos mais fortes.